Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, dia 21 de junho de 2020, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje é a penúltima lição, a 12ª lição desse trimestre, a qual estudamos a carta de Paulo aos Efésios. E o autor hoje ele vai nos trazer o seguinte tema: a conduta do crente em relação à família. É o que nós estaremos estudando nesta manhã. Conduta é algo que me chama a atenção porque nós vamos ver que existe um padrão, não esse padrão que hoje estamos vendo que o mundo está querendo colocar para a família, mas um padrão estabelecido pela palavra de Deus, um padrão estabelecido pelo próprio Deus, que criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher e, é claro, criou e estabeleceu a família. Então, mais razoável seria aquele que criou estabelecer o padrão, a conduta, como deveria se portar, se conduzir a família. E a palavra de Deus, ele é o manual para isso, para a nossa vida em família, e é o que estaremos aprendendo nesta manhã através da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Pois muito bem, a lição nos diz, o assunto, a conduta do crente em relação à família. O texto áureo, ele vai trazer o versículo que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, que diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Já começando aqui nesse texto áureo, eu quero chamar a atenção que a palavra de Deus está dizendo, por isso deixará o homem. Estamos vivendo um alto índice de divórcios, porquanto muitas pessoas estão se casando, volto a dizer, no modelo deste mundo, não no modelo estabelecido pela palavra de Deus. É como se eles olhassem para o casamento como um conto de fadas. E quando eles se deparam com a realidade do que é um casamento, e por não ter uma base bíblica, acaba aqui se separando. Mais uma coisa que me chama a atenção é que a palavra de Deus não está dizendo menino ou menina, está dizendo homem. E se nós formos colocar entre os dois gêneros, homem ou mulher. Então, por isso deixará o homem, uma pessoa formada, uma pessoa que já sabe o que quer, tomar decisões, agir como homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. A verdade prática nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição familiar, a instituição da família para a glória do nome dele. Nós vemos que esses atributos ou condições que acabamos de dar aqui, que a nossa lição nos traz, por exemplo, o casamento é monogâmico, e nós estamos vendo aí que os seres humanos eles estão desobedecendo esse padrão, podemos dizer assim, estabelecidos por Deus. Eu quero dizer, não aqueles que se converteram depois, antes de se converterem, tiveram vários parceiros, tanto homem como mulher,
tiveram vários parceiros antes de conhecer Jesus. Para essas pessoas, Deus não leva em consideração o tempo da falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos dizer assim, esse padrão de comportamento, de ter vários parceiros antes de se converter verdadeiramente, antes de ter Jesus, Deus não leva em consideração. Deus perdoa, apagou e daqui para frente aceitou Jesus, teve um novo nascimento, ele, a esposa, daqui para frente, o passado ficou para trás. Então, monogâmico, heterossexual, outra coisa também que a nossa sociedade ela está indo na contramão daquilo estabelecido por Deus. E nós vemos então aí o movimento homossexual, e tem outros nomes variados que eles estão dando a esse movimento, mas nós como cristãos, como crentes, nós defendemos não uma ideologia, podemos assim dizer, é o nome do momento, né? Mas nós defendemos a verdade das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, que para nós ela sim é a verdade, independente de ideologias, plural, filosofias, independente de cientistas que estudam sociologia, antropologia, sociedade, comportamento humano, independente de tudo isso, o que vale para nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é aquilo que a palavra de Deus estabelece, aquilo que a palavra de Deus nos diz para como nós devemos nos conduzir. Então, monogâmico, heterossexual e, por último, indissolúvel. O propósito de Deus, a criação do casamento, quando Deus fez, nele não existia um segundo plano que era o divórcio. Como o próprio Jesus Cristo disse, respondendo à pergunta de um mestre da lei, ele diz assim: Moisés autorizou o divórcio por causa da dureza do vosso coração, porque vocês não sabem perdoar. Então, autorizou, mas não que é. Mas ele mesmo, o próprio Jesus respondeu, mas no princípio não era assim. No princípio criou Deus o homem e a mulher, e ambos se tornaram uma só carne, deixando a casa de pai e mãe, e ambos se tornaram uma só carne. Então, meus amados irmãos, mas mediante a multiplicação da iniquidade, a multiplicação do pecado na humanidade, tem trazido a dureza no coração dos homens para não obedecerem e serem guiados pela palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Efésios capítulo 5, versículo número 21 e diante, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher com seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria
mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Efésios 6, de 1 a 4, agora vai falar sobre os filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o nosso assunto hoje, que é a conduta do crente em relação à família, nós vamos ver, então, as três figuras que fazem parte da família: o pai, a mãe e os filhos, o marido, a mulher e os filhos. Então, o primeiro tópico tem como título, temos três tópicos nessa lição. O primeiro é a conduta do marido, do crente como marido, depois a conduta da crente como esposa e a conduta do crente como filho. Então, vamos ao primeiro tópico, que diz assim: no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Então agora a lição estará falando, a mim e a todos os nossos irmãos casados e que são maridos. E nós vamos estar revendo conceitos que a gente sabe, mas no dia a dia a gente acaba aqui esquecendo destes conceitos, mediante a correria do dia a dia, a monotonia do dia a dia, esquecemos desses conceitos bíblicos e acabamos que não praticando. E vou ser um pouquinho exortativo, mas essa exortação não é somente para você, mas para mim também, que está lá na carta de Tiago, capítulo 4, o versículo lá é o 17, que diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, este peca. Isso também está relacionado, evidentemente, aos papéis do marido, da mulher e dos filhos dentro da família cristã. Entendendo biblicamente que a família, ela foi criada por Deus para um propósito de glorificar o seu nome. Esse é o propósito principal da família, que a família venha glorificar o nome de Deus. Relacionado a nós, os maridos, o primeiro subtópico diz assim: o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Isso está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você quiser me acompanhar nessa leitura bíblica, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 3, vai dizer assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então nós vemos aqui uma hierarquia, ou seja, Deus é o cabeça de Cristo, Deus Pai, Deus Filho. Deus Filho, Jesus Cristo, é o cabeça do homem. E o homem, dentro do lar, é o cabeça da família. Ou seja, as decisões mais difíceis é responsabilidade dentro do lar do homem, a qual este papel, quem designou, foi o próprio Senhor, nosso Deus. Aí ele continua aqui a nossa revista dizendo: a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, Efésios 5, 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar.
Ou seja, o trabalho do homem, podemos dizer que ele tem o trabalho de sacerdote e de profeta. Vemos lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15, Josué dizendo a seguinte palavra: escolhei hoje a quem vocês quereis servir. A Josué falando à nação de Israel. Escolhei hoje a quem vocês quereis seguir, se a Deus ou se aos deuses dos povos desta terra. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja bem que Josué coloca-se na primeira pessoa e automaticamente ele está trazendo para si a responsabilidade de conduzir a sua casa. Além da responsabilidade que Deus deu a ele de conduzir o povo de Israel para conquistar a terra prometida, ele viu também a grande responsabilidade que ele tinha sobre a sua casa, sobre a sua família. E ele coloca então, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O papel do marido, então, ali, nós vemos que ele tem o papel de profeta e tem o papel de sacerdote. O sacerdote, no Velho Testamento, era aquele que ia em nome do povo diante de Deus. Ou seja, apresentava-se como intercessor pelo povo diante de Deus. O marido também tem este papel, o homem também tem este papel de interceder pela sua casa, pela sua família, diante de Deus, pela sua esposa e pelos seus filhos. E como profeta é aquele que traz a vontade de Deus ao homem, transmite a vontade de Deus ao homem. Então, logo, o marido tem a responsabilidade de ser profeta em casa, de trazer a palavra de Deus à família, para que a família entenda o que é que Deus quer para a família e como a família deve se conduzir. Então, nós vemos aqui que o papel do homem como líder da família está ligado àquilo que a palavra de Deus que acabamos de falar nos acentua, nos direciona, e nós devemos cumpri-la para que o nome do Senhor seja glorificado. Pois muito bem, aqui diz o seguinte: aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxistas considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão é fundado no amor e no respeito mútuo. Essa questão do movimento feminista com viés neomarxista, nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente, quando estivermos falando sobre a questão referente ao papel, dos dois, da mulher e do homem. O segundo tópico diz aqui, o amor, elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Capítulo 5, versículo 5. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. Nós vemos aqui, então, que o apóstolo Paulo lhe está ensinando que os maridos, eles devem demonstrar este amor. Sabe, nós quando vamos namorar a nossa futura esposa, aquela que nos agrada, e oramos para ver se é da vontade do Senhor, nós fazemos de tudo no namoro para agradá-la, somos românticos, cavaleiros e assim por diante. Casamos, tem a lua de mel, um período de tempo na vida do casal, mas depois, algo que a gente tem que tomar muito cuidado é um inimigo do casamento chamado a rotina. A rotina, ela pode matar a paixão. É interessante que é o seguinte: no namoro é restringido muitas coisas ao casal, baseado, é claro, na palavra de Deus. Mas no casamento já não é. E no casamento, apesar de se tornarem marido e mulher, seriam
eternos namorados, mas param de namorar, podemos assim dizer. O que fazemos, o que fazíamos no namoro, paramos de fazer depois que casamos. E não é assim. O amor que a Bíblia manda a nós maridos dar a nossas esposas, ela tem que ser por palavras e ações. Por que por palavras? Porque Deus fez e constituiu a mulher desta maneira. Deus fez a mulher desta maneira e ela sente uma necessidade de ser amada. É tanto que nós vemos que a palavra de Deus não manda a mulher amar o homem, porque Deus já colocou isso na mulher, mas manda o marido amar a esposa. E o amar aqui, ela tem que ser em palavras e também em atitudes. A mulher se sente amada quando ela ouve a palavra eu te amo, ela se sente amada quando ela é tocada pelo esposo, né? Abraçada, acariciada pelo esposo, e pela conduta, a maneira como ele trata a esposa. Então, nós vemos, por exemplo, que muitos casamentos têm tido muitas crises, porque muitos maridos não compreendem ou não entendem este papel estabelecido por Deus. O homem acaba, vamos dizer assim, trazendo para si o papel ou o modelo do mundo. Mas qual é o papel ou o modelo do mundo? É aquele homem machão, aquele que traz, alguns que eu já ouvi falar, pastor, mas eu não deixo faltar nada em casa, eu trabalho, eu tenho, minha esposa, meus filhos têm de tudo, não falta comida, não falta vestimenta, mas as coisas materiais não substituem, é tanto que Deus, ele ajuda o homem a conseguir o seu mantimento. Isso é bíblico, é Deus que dá o mantimento para nós, Ele que provê isso para nós. Mas Deus, você pode observar na Bíblia que Ele vai enfatizar o amor como alicerce para que o casamento seja bem estruturado. E a primeira parte cabe ao homem, a primeira responsabilidade cabe ao homem. Ou seja, eu lembro de uma história que eu contei esses dias atrás, de que existiam duas vizinhas de sítio, uma não era cristã e outra era cristã. A que não era cristã não gostava da que era crente, então ela sempre procurava alguma maneira insultar a vizinha que era crente. E ela pega um dos seus empregados e enche um balde de estrume de boi. Leva isso aqui para a vizinha crente lá de presente. E aí o empregado, obedecendo, foi lá e levou o balde. Quando chegou na casa da crente, a vizinha mandou isso aqui de presente para a senhora. Aí a crente falou, espere um minutinho, me dê aqui o balde, espere que eu já vou voltar. Aí ela foi, pegou no jardim dela as flores mais bonitas, as mais com os melhores perfumes, e encheu todo o vaso, cobriu todo aquele estrume de flores e escreveu um bilhetezinho, entregou para o empregado daquela senhora, leve de volta para sua patroa. Levou de volta aquele vaso, aquele balde, e quando aquela mulher não crente quando viu aquele balde que ela tinha mandado cheio de flores, né? E pegou o bilhete e deu. Cada um dá aquilo que tem. Então veja bem, nós maridos, Provérbios, Salomão, ele escreve em Provérbios capítulo 18 e versículo 21, que na língua há o poder da vida e da morte. E muitas vezes o marido, ele vai proferir palavras que vai ferir a esposa, que vai magoar a esposa, vai humilhar a esposa.
E depois ele quer que a esposa seja compreensiva com ele. Ou seja, o que ele vai receber da esposa é aquilo que ele está dando para ela. Então nós, maridos, devemos refletir muito nisso. Não podemos exigir algo da esposa se a gente não está dando isso para ela. Vamos usar uma linguagem muito comum aqui na nossa região da agricultura. Se nós vamos cultivar uma cultura, seja o maracujá, seja o café, seja o algodão, nós devemos, para termos o resultado daquilo que nós esperamos que esta cultura dê para nós, ou o carvão, ou o maracujá, ou o café, nós devemos cuidar dele. Devemos cuidar, preservar, guardar das pragas e tudo mais, para que nós possamos receber do nosso esforço, do nosso trabalho, o resultado disso. Então, dentro do nosso casamento, numa linguagem bem simples, é a mesma coisa. Se nós, maridos, não damos à nossa esposa aquilo, se nós não damos à nossa esposa aquilo que nós queremos receber dela, não tem como. Então, é necessário que nós devemos dar amor à nossa esposa para receber dela o mesmo amor também. Se você fere a sua esposa com palavras, maltrata a sua esposa com atitudes, evidentemente não tem como você receber o amor, o bom trato da esposa. Pois muito bem. Então, continuando aqui, desse modo, os maridos devem também manter a união, a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. E é interessante que eu tenho observado que as mulheres, muitas delas, que está fazendo esse papel que foi designado por Deus ao marido. É o marido que tem o papel de manter dentro da sua casa, no seu casamento, a harmonia e a união através do amor, da prática do amor. O apóstolo João, na sua primeira carta universal, no capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, o versículo de número 18, ele diz assim, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obra e em verdade. Então, o casamento, o pilar principal para o casamento é ser feliz, um casamento ser próspero, um casamento ser harmonioso, é o amor. Pois muito bem, vamos continuar aqui. O terceiro tópico diz: o cuidado do marido para com a esposa. Primeiro eu quero trazer a lembrança o que está escrito lá em Gênesis. Gênesis é o princípio de todas as coisas. Nós vemos no capítulo 1, você pode ler todo o capítulo 1 e você vai ver o seguinte, que tudo que Deus fazia se dizia no final, e viu Deus que era bom. Já no capítulo 2, versículo 18, lá está dizendo, e viu Deus que não era bom. O que foi que Deus viu que não era bom? O homem está só. Então nós vemos o seguinte, que a partir desse, e viu Deus que era bom, e pela primeira vez na Bíblia, nós vemos no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, e viu Deus o que não era bom, o homem está só, e aí começa ele a fazer a mulher para ser adjuntora, ser aquela companheira do homem. Nós vemos então que a partir dali, por toda a Bíblia, Deus mostrando para a família o que é bom e o que não é bom para se fazer. Depende agora de nós obedecermos aquilo que Deus mostra na sua palavra. Então, as Escrituras enfatizam que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo.
o que significa que o marido deve dar atenção à sua esposa do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Deixa eu dar um conselho aqui para os maridos. Quando nós namoramos a nossa esposa, achamos ela linda, bonita e as ideias, vamos dizer assim, bateram, mas nós pegamos ela vamos dizer, dos nossos sogros, bem cuidada, bem zelada. E cabe ao marido, a partir do momento que ele pega a filha dos pais, né, para tomar como esposa, cuida dela também. Nesse ponto, muitos maridos relaxam. Ele simplesmente acaba que não cuidando da esposa. E se não cuidar da esposa, como é que você vai querer ter uma esposa bonita como você via ela na casa dos pais, bem cuidada, bem tratada? Então, se você pegou assim, é papel meu e seu ter esse cuidado com a esposa depois de casada também. Cuidar dela, porque aí muitos maridos acabam negligenciando nessa parte. Aí o que acontece? Começa a cair na tentação de olhar, e Jesus condena piamente esse tipo de comportamento, né? Porque os fariseus, eles achavam que o pecado do adultério era somente a prática, mas Jesus já foi muito mais além. Não, se você olhar com cobiça para a mulher de outro ou para outra mulher, você já pecou contra Deus no seu coração. Mas a questão é por que disso? Porque o marido não cuida, não trata da mulher que ele tomou como esposa quando ela era nova. Em vez dele continuar, vamos dizer assim, o tratamento, ele acaba negligenciando. Então, nós maridos devemos prestar atenção a isso. Investir no casamento, irmãos, é o maior investimento. Diz o pastor Josué Gonçalves que não existe nenhum sucesso no mundo que possa superar o fracasso da família. Você pode ter sucesso em várias áreas da vida, mas se esse sucesso vai trazer um fracasso na família, então esse sucesso não valeu de nada. Então, investir na esposa, né? Cuidar da esposa, deixar ela tratar o cabelo, tratar da pele, do rosto, das unhas, se cuidar para você. Entenda bem isso. Você vai estar investindo na sua esposa para que ela fique linda, continue linda para você. Amém? Bem, muito bem. Continuando aqui, tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Nós devemos tomar muito cuidado disso aqui, meus amados irmãos, que eu já vi maridos que é impressionante. Ele sabe dar atenção, por exemplo, a outras mulheres publicamente, mas não age da mesma maneira com a esposa, sabe? Dá atenção, conversa e dialoga e tudo mais, mas não da mesma maneira com a esposa, tanto publicamente como intimamente, né? Dentro de casa, a esposa, meu amor, aí o marido já fica até irritado, só da mulher fala, meu amor, o que é, mulher, o que você quer? Então, veja bem, tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então, nós devemos tomar muito cuidado nessa questão, ok? Como é essa demonstração? Eu escrevi aqui na minha revista, primeiro, o cuidado que eu já falei. Você deve cuidar, zelar da sua esposa, porque veja bem, é interessante a questão da família. O casal começa os dois e termina os dois, porque os filhos nós criamos para os outros. Os filhos, depois que aprenderem a voar, eles vão sair do ninho.
e fica só o casal. Então, por isso, cuide bem da sua esposa. E, é claro, daqui a pouco eu vou chegar com você aí, esposa. Cuide bem da sua esposa. Segundo, a mulher, ela gosta de ouvir o marido falar para ela que a ama. Entenda bem isso, né? No namoro, você, acredito eu, falava, eu observo os namorados hoje, e toda vez que eles se falam, se falarem 5 vezes no dia, 10 vezes no dia, 20 vezes no dia, porque hoje nós temos a internet, ou temos aí o celular, eles vão terminar a frase: eu te amo, eu também te amo, eu te amo, eu também te amo. Depois que casa, tem muitos casais que para falar eu te amo, acho que faz isso uma vez por ano, né? Ou tem alguns casais, brincadeira à parte, que faz como em ano sabático, a cada 7 anos fala para a mulher: eu te amo. Não, irmãos, essa prática, eu te amo, ela tem que ser diária. Essa conduta, essa demonstração do amor para com o marido, do marido para com a esposa, perdão, tem que ser diariamente. Então, cuidar dela, falar que ama ela. Outra coisa, a mulher, ela precisa, ela necessita da atenção do esposo. Lembra quando você namorava? O tanto de atenção, a paciência de ouvir a namorada, de querer saber como ela se sentia, de querer saber o que ela estava pensando. E nós, maridos, quando casamos, com o passar do tempo, nós perdemos essa paciência. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Então, tempo para a esposa. Outra coisa, agradar a esposa. Não é pecado, de vez em quando, fazer um mimo para a esposa. Então, agradar a esposa, e isso é bíblico. Se você quiser abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo de número 7, ok? Capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo ele vai trazer um estudo sobre casamento, sobre uma pergunta que a igreja de Corinto tinha. Então, o versículo 35 e o versículo 34 vai dizer assim, ó: a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, como a de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Então você pode ver aqui que vai estar a palavra agradar. Então, ambos, tanto o marido como a mulher, têm que agradar um ao outro. E o marido tem esse papel, demonstrando seu amor, agradando a sua esposa. Amém? Pois muito bem. Eu quero até dar um exemplo aqui, uma coisa que eu acho interessante. Muitas pessoas elas gostam de serem convidadas para serem padrinhos. E aí, então, você é convidado com sua esposa para ser padrinho de um casamento de uma pessoa. Aí o homem vai lá: meu bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar a geladeira para o casal lá. Vamos dar a geladeira. Aquela questão de aparecer na sociedade, demonstrar e tal, o papel de padrinho. Mas dentro da casa dele, a geladeira que a mulher dele usa está caindo aos pedaços. Você está entendendo? Ou seja, priorize a sua casa, priorize a sua esposa, priorize a sua família. E marido, ame a sua mulher como a palavra de Deus tem mandado. Agora vamos falar um pouquinho com a esposa, né? Com a mulher. A conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O primeiro tópico é o conceito de submissão cristã.
vemos que o seguinte, que a Bíblia Sagrada, ela realmente colocou a mulher na condição correta. Quando lemos lá em Gênesis, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus fez cair um profundo sono sobre o homem. Quando o homem estava dormindo, Deus tirou uma costela, colocou a carne no lugar, e dessa costela que Deus tirou do homem, Deus fez a mulher. Quando Adão acordou, viu a mulher, ele disse: portanto, essa será chamada Eva, e deixará o homem a casa de seu pai e da sua mãe, e irá se unir à sua mulher, e ambos se tornará uma só carne. Mas antes ele disse, porque essa será chamada Eva, porque ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, veja bem, Deus tirou e colocou a mulher ao lado do homem para cumprir uma missão. A palavra submissão, podemos definir da seguinte maneira: o homem tem uma missão e a mulher foi colocada ao lado do homem para estarem os dois juntos cumprindo esta missão. Deus não colocou a mulher atrás do homem e nem a mulher na frente do homem. Deus colocou ao lado, tanto que Deus tirou do lado, costela do lado, e colocou ao lado do homem para que os dois juntos viessem cumprir essa missão. Então a palavra submissão é a mulher sendo adjuntora, ajudadora, companheira, para que possa, juntamente com o marido, cumprir a missão designada, colocada pelo nosso Deus para a família. E nós vemos aqui na nossa lição, então, o seguinte, dizendo aqui no último tópico: portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntário e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo na conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, Paulo, ele eleva o casamento a um alto nível, comparando entre Cristo e a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o cabeça, a noiva é o corpo, mas a noiva, por causa do amor do noivo, ela faz tudo por causa deste amor que ele recebe do noivo para a sua vida. Assim também deve ser dentro do casamento. Pois muito bem, então as irmãs entenderam o que é submissão, né? O segundo tópico fala a condição da mulher cristã. Bom, o nosso comentarista, ele vai dizer o seguinte: na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era como uma propriedade do homem. Além de cumprir um papel secundário, ela era considerada uma propriedade. Infelizmente, naquele tempo, os antigos, o marido poderia trocar a mulher por vacas, por bois e assim por diante, porque era considerada como uma propriedade, infelizmente. Já na sociedade grega, as mulheres, elas eram consideradas inferiores e muitas vezes eram até escravizadas. Aí continua aqui: no Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram a posição de dignidade igual ao dos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Agora vamos voltar àquilo que está sendo falado aqui na nossa lição, lá no início, sobre o movimento feminista, né? O movimento
feminista com o viés neomarxista, aonde elas vamos dizer, defendem, dizendo que a mulher ela é inferiorizada, ela é diminuída pela sociedade masculina, uma sociedade machista a qual estamos vivendo. E com esse discurso nós estamos vendo que muitas mulheres estão infelizes, muitas famílias estão sendo destruídas, muitas mulheres hoje, milhões de mulheres hoje, não querem serem mães, não querem ter filhos, não querem se casar. Outra coisa, por elas não, dentro desse discurso feminista neomarxista, elas não querem se casar porque elas não querem se sujeitar ao marido, e ao contrário da Bíblia. Não querem terem filhos, totalmente contrário àquilo que Deus designou, porque nós vemos lá que depois que Deus fez homem e mulher, Deus os abençoou, dizendo: eu vos abençoe, eu vos abençoo, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então nós vemos ali a bênção de Deus sobre a mulher de gerar uma nova vida. E aí, o que acontece? A mulher não quer casar-se para não submeter ao marido, não quer ter filhos, porque acha que isso é um padrão machista, e acaba vivendo uma vida de promiscuidade, de prostituição, tendo vários parceiros, mulheres que acabam adquirindo enfermidades sexuais, enfermidades terríveis. Por quê? Porque estão indo nesse discurso feminista neomarxista. Nós vemos no Salmo da Família, que é o Salmo 128, algo interessante. Eu quero chamar a atenção ao verso 3. Salmo 128, verso 3, que diz: a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Então, uma outra coisa que eu tenho observado na sociedade ao qual nós estamos vivendo, a inversão de valores. Ou seja, a mulher ela está se tornando o cabeça da casa, papel designado ao homem. Ela está se tornando a provedora da casa, papel dado ao homem. E automaticamente, porque a mulher, isso que eu vou falar agora, pode buscar em pesquisas científicas que hoje a porcentagem de mulheres sofrendo de depressão, de ansiedade, tendo doenças psicossomáticas, aumentou muito. Por quê? Porque o papel que Deus designou para ela fazer, ela não está fazendo, ok? Ela está fazendo o papel do homem, ou seja, a sociedade inverteu os papéis. E então, nós vemos que o salmista aqui, ele vai dizer o seguinte, que a mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Então, a mulher, o papel dela, da mulher cristã, está ao lado do marido, cumprindo a missão que Deus assim designou. Não está à frente e nem atrás, volto a dizer, mas ao lado do esposo. E se a sociedade de hoje, o mundo de hoje, compreendesse esse desígnio de Deus, esse papel estabelecido por Deus, nós não estaremos vendo tanto divórcios como nós estamos vendo hoje, não estaremos vendo a promiscuidade, a concupiscência da carne dos olhos dominando o ser humano, tanto o homem como a mulher, onde as pessoas estão tendo vários parceiros e se une a um hoje e amanhã já está com outro. E nós vemos então aí
casamentos sendo desfeitos. Então, meus amados, isso hoje é até denominado como família moderna. E outros nomes que eles estão dando para esse novo modelo familiar mediante ao que está acontecendo. Mas não é isso que Deus determinou dentro da palavra. E nós, como a igreja de Cristo Jesus, devemos mostrar para o mundo qual é o verdadeiro padrão familiar a ser seguido, para que o mundo veja que, se nós obedecermos aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós vamos então ter uma família abençoada. A bênção de Deus estará sobre a nossa casa. Nós vemos muitos jovens sendo influenciados pela sociedade, nas filosofias, nas ideologias, alguns se drogando, outros se tornando marginais, outros se tornando homossexuais por falta de algo na família dela. A base cristã que nós estamos estudando aqui, a qual Deus determinou para a família. Continuando aqui, terceiro e último tópico, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Aquilo que eu falei, marido, você vai receber da sua esposa aquilo que você dá para ela. Se você der o amor, se você demonstrar este amor, cuidando, dizendo que a ama, tendo tempo para ela, agradando ela, logicamente você vai ter a mesma resposta para você. Mas se você chega maltratando, xingando e outras coisas mais, é o que você também vai receber, porque é isso que você está dando para ela, né? Então, continuando aqui, o homem assim se porta cooperar para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima a respeito para com o marido. Estão lembrando aqui o pastor José Gonçalves falar uma história, é engraçada, mas ao mesmo tempo uma realidade. Estava tendo um velório, estava a esposa e os filhos. E a gente, o casal, quem se conhece mesmo um ao outro é o casal. É o marido e a esposa que convive junto, dorme no mesmo quarto, na mesma cama, é que conhece um ao outro quem realmente ele é. Nós temos uma facilidade de demonstrarmos outra coisa lá fora e dentro de casa outra coisa. E isso a Bíblia, ela repreende veemente que nós devemos ser dentro de casa com a nossa família e principalmente a mim como pastor, vamos dizer assim, as pessoas a quem primeiramente eu devo pregar, e eles têm que, vamos dizer assim, dar atenção ao que eu ensino, é a minha família. Que se eu não conseguir pregar e ensinar a minha família, como eu vou poder pregar e ensinar a igreja? O próprio Senhor, a própria palavra de Deus diz isso, ó, o homem que não sabe conduzir bem a igreja não é apto para conduzir. O homem que não conduz bem a sua casa não é apto para conduzir a igreja. Então, dentro disso, essa historinha do José Gonçalves. Estava a mulher com os filhos, o esposo tinha morrido, e o pastor, é claro, né, conhecia o marido da igreja, irmão da igreja. E lá no velório ele começou a dizer, esse irmão é uma bênção, como Deus usava ele, era um anjo na terra, aí começou a elogiar e tal e tal. A esposa olhou assim, aí chamou o filho do lado, meu filho, vai ver se é seu pai mesmo que está lá dentro daquele caixão, ou se é outra pessoa. Então veja bem, como é que nós estamos, maridos e mulheres, agindo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com nossos filhos, né? É muito importante nós atentarmos para isso. Terminando essa parte, para passar para a última, o nosso comentarista, ele continua dizendo,
Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade do seu marido. Amém? Vamos para o último tópico, que é a conduta do crente como filho. Pois muito bem, a responsabilidade dos pais. Filhos, a Bíblia Sagrada fala que é herança do Senhor para a nossa vida. Está lá no Salmo 127. Então, quando nós temos filhos, é Deus, vamos dizer assim, dando uma parte da herança dele para mim e para você. Nós estaremos sendo coparticipantes da herança de Deus na nossa vida, que são os nossos filhos. E o primeiro subtópico fala sobre a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. A sociedade hoje, nós vivemos, e não há como mudar mais, nós vivemos na era digital. Isso faz parte da vida da sociedade, faz parte da vida dos crentes também. Isso, vamos dizer assim, se tornou uma prática comum na sociedade. Vamos dizer assim, a internet, os meios de comunicação rápidos, os canais de comunicação, as redes sociais, essa palavra que está querendo encontrar, isso faz parte da nossa sociedade hoje. E isso toma tempo. Realmente toma muito tempo. Nós, um pouquinho mais de idade, e eu me coloco entre eles, na nossa época que não existia internet, a família, eu me lembro muito bem que o domingo era um dia especial para a família. Na minha casa, o domingo era, vamos dizer assim, um dia de festa, porque o domingo, o almoço em casa que a minha mãe fazia, era o almoço especial, era um almoço diferente. Durante a semana, eu vou colocar aquele feijão com arroz, mas no domingo não. No domingo era um almoço diferenciado, onde a minha mãe acordava cedo, começava a preparar, deixava já tudo meio pronto. Todos nós íamos para a escola bíblica dominical. E quando chegávamos em casa, nós tínhamos ali então o almoço diferenciado, especial, né? Aqueles refrigerantes de garrafa de vidro, né? E depois tinha a sobremesa, mas todos muito juntos em cima da mesa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos nós juntos ali almoçando, conversando sobre a escola dominical, se confraternizando. Então, meus queridos, é muito importante essa prática da mesa, porque no Salmo 128 vai dizer o seguinte, no versículo 3 ainda, a segunda parte: os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E isso está se tornando escasso, podemos dizer, pela correria do trabalho, né? Pela essa vida relacionado à internet, às redes sociais, que já faz parte, não? Os socialistas, os estudiosos dizem que o que a família tem que fazer é adaptar-se, mas fazer com que ela não perca, né, aquilo que é de bom, aquilo que é saudável dentro de um lar familiar. Mesmo que a internet, as redes sociais venham a fazer parte hoje
da vida cotidiana da família, nós não podemos perder os conceitos da unidade, né, da união da família. E essa responsabilidade vai cair aos pais. Nós pais, primeira coisa, temos que ter uma presença na vida dos nossos filhos, como eu posso dizer, uma presença saudável, mas com valor. Eu estou tentando procurar aqui a palavra correta, mas veja bem, muitas pessoas trocam presença por presentes. E presentes não vai ser igual à presença de um pai e de uma mãe. Quando nós ficamos mais velhos, o que vai vir à nossa memória, o que vai ficar na nossa mente, é aqueles momentos que os nossos pais passaram conosco. Aqueles momentos que o pai e a mãe esteve conosco, conversando, ensinando, admoestando. Então, veja bem isso. A presença dos pais é muito importante e Deus enfatiza isso. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, onde diz, ensina o teu filho, nós vamos ver que lá não vai estar o artigo ou, mas vai estar o pronome no. Então nós vemos que isso significa que não é o pai apontar o caminho, é o pai ir junto com o filho no caminho. Então, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então, significa que o pai tem que estar junto. E nós, muitas vezes, terceirizamos essa parte de ensinar, de ter paciência, e passa muito rápido o crescimento dos nossos filhos. E se nós soubermos aproveitar, isso será muito saudável tanto para eles como para nós mesmos, para que no futuro nem o pai nem os filhos venham se arrepender de não ter aproveitado o tempo juntos. Eu vejo muitos pais com falta de paciência com os filhos, aonde só vive aos berros com os filhos, gritando com os filhos, né? Então, não é esse o papel, porque em Deuteronômio, Deus fala a Moisés o seguinte: ensina os meus estatutos aos teus filhos, aos teus descendentes, como eles devem proceder no caminhar, na beira da cama, na mesa na hora de comer, ok? Na estrada quando estiver viajando, na sua casa. Deus até manda colocar como fosse uma testeira na cabeça, seja, inculcar na cabeça do filho. Inculcar significa que você tem que doar-se, dar tempo para os seus filhos. Então a presença ela é essencial na criação dos filhos pelos pais. Então nós vemos aqui que nós devemos, primeiramente, estar presente na vida dos filhos. Segundo, cuidado com esse negócio de terceirizar a educação dos nossos filhos. A educação ela é dada em casa. As escolas públicas, as creches, elas vão dar uma educação secular, mas os princípios, né, bíblicos ou princípios de um caráter, de um bom caráter, essa criança vai aprender em casa. Se nós negligenciarmos isso, diz a Bíblia que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o caráter dessa criança, ela vai ser moldada conforme o molde do mundo, porque estamos terceirizando o nosso papel de pai, de mãe,
passando a responsabilidade a outros, sendo bem mais claro. Quantos maridos vão trabalhar, a esposa fica em casa, cuidar da casa e tudo mais. Aí criou-se uma ideia de que tem que mandar hoje as crianças muito cedo para a creche, para que ela possa se socializar. Então, esse papel de socialização que a criança tem que aprender, a Bíblia ensina que tem que ser dentro de casa. Dentro de casa. Mas porque nós estamos negligenciando isso, estamos terceirizando. Aí muitas mulheres deixam o esposo ir trabalhar, pega o filho, joga dentro da creche. Alguns filhos passam o dia inteiro na creche. Eu estou falando da creche que não trabalham fora. Deixa dentro da creche e ela fica em casa, vamos dizer assim, que faz rapidinho o seu serviço e fica sintonizada nas redes sociais. Ou seja, ela está dando prioridade a coisas irrelevantes, temporais e a herança. Herança na Bíblia significa algo de alto valor. Ela está menosprezando. Os pais estão menosprezando. Os irmãos estão entendendo? Isso eu tenho observado na sociedade, nos dias ao qual estamos vivendo hoje. Ok? Muito bem. Então, quero dizer que Deus vai requerer da nossa mão como pais a criação que nós demos aos nossos filhos, principalmente nós cristãos. Ele vai requerer de nós a criação que demos aos nossos filhos. Então, nós vemos aqui que, como diz aqui a nossa revista, os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Então, a educação que se aprende em casa, os pais têm a responsabilidade de participar os filhos através da palavra do Senhor. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura, amor, sem rigor excessivo e imposições injustas, a fim de não incitar ira nos seus filhos. Muitos pais, por falta de sabedoria, e a Bíblia diz lá em Tiago que aquele que não tem sabedoria peça a Deus que ele dá, eles acabam ensinando os filhos de uma maneira abrupta. Veja bem, meus queridos, volto a dizer, a Bíblia ensina que, eu gosto muito de um texto que está lá em Esther, que o rei, Artaxerxes, ele mandou chamar os sábios entendidos nos tempos. Isso me chama muita atenção, essa frase. Sábios entendidos nos tempos. Ou seja, nós pais temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. O meu tempo, que não tinha internet, eu brincava de bolinha de gude, de peão, soltar pipa e assim por diante. Então a nossa criação daquele tempo é totalmente diferente da de hoje, ok? Então veja bem, se nós não entendermos o tempo que nós estamos vivendo hoje para acompanhar os nossos filhos, nós podemos perdê-los, porque nós vamos querer colocar a maneira que nós fomos criados. Eu estou falando em alguma questão de costumes, de hábitos. Por exemplo, meus queridos, hoje essa geração é chamada de geração Z. Se os irmãos não sabem, é chamado de geração Z.
Então, outro título dado é chamado de geração fast food, comida rápida. Eu vim provar, comer pizza com 17 anos. Eu não conhecia gosto de pizza. Só vim conhecer gosto de pizza aos 17 anos, quase na maior idade. Então, isso que eu quero que os irmãos entendam. Já a minha filha, que tem 2 anos, já conhece o gosto de pizza. Os irmãos estão entendendo? Então, veja, as coisas mudaram. Então, a gente tem que pedir sabedoria de Deus para que a gente possa ensinar os nossos filhos a amarem a palavra do Senhor, amarem a Deus, sem coagi-los. E outra coisa, dar exemplo. Porque não adianta usar aquela frase, faça o que eu mando e não o que eu faço, que isso é incoerente biblicamente. Pela Bíblia Sagrada, Deus manda nós, os pais, dar o exemplo para que os nossos filhos sigam. Então, meus queridos, quando Paulo fala para que não venhamos incitar a ira aos nossos filhos, devemos pedir sabedoria de Deus. Por isso que a palavra dentro do lar, o culto doméstico é algo primordial, principalmente no dia de hoje. Na sociedade a qual nós vivemos, devemos combater as ideologias. Uma delas, a ideologia da crueldade. A crueldade vamos dizer assim, é uma mercadoria que é vendida na sociedade a alto preço e as pessoas estão comprando a crueldade, a maldade, né? Mas como isso, pastor? Através de esportes sangrentos, através de filmes sangrentos e assim por diante, games sangrentos. Se você vai ver jornais, nós vemos, por exemplo, esse mês mesmo, nós tivemos pelo menos 3 notícias de mães que mataram os filhos. Sexta-feira, uma moça de 21 anos estava grávida, pelo que entendi, ela é solteira, já tinha um filho, teve o segundo. Ela escondeu a gravidez da família, deu à luz sozinha, dentro do banheiro da casa dela, que era em um prédio de apartamentos do 3º andar. Depois que ela deu à luz à criança, ela mesmo cortou, pegou, matou a criança, sufocou a criança recém-nascida, colocou dentro de um saco plástico e jogou pela janela do 3º andar. Ela desce com o outro filho no braço, calmamente pelo elevador, pega o saco que ela jogou e joga dentro do latão de lixo. Irmãos, veja a sociedade que nós estamos vivendo. Veja o que está acontecendo nos dias de hoje. Então é primordial nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, termos essa consciência do papel, da importância de criarmos os nossos filhos, os avós que estão nos assistindo, os netos, dentro da palavra de Deus. E ser exemplo também, porque o mundo que está aí fora é um mundo onde a crueldade, a maldade, a iniquidade, ela tem se multiplicado de uma maneira grotesca, grande demais. E nós devemos ter consciência do que está acontecendo. Pois bem, a conduta bíblica requerida dos filhos. Diz aqui a palavra de Deus: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. Eu quero falar aqui sobre a palavra de obediência. Os filhos só vão ser obedientes aos pais se eles amarem a Deus. Porque dentro da nossa natureza, a natureza adâmica, nós podemos dizer o seguinte, que o homem, ele acaba que tendo
a natureza adâmica dentro dele, e essa natureza adâmica faz com que ele tenha uma inclinação para a rebeldia. E os filhos da mesma maneira. Por isso que Deus, ele enfatiza muito os pais ensinarem, inculcarem a palavra de Deus na mente e no coração dos seus filhos. Diz lá em Provérbios que a sabedoria é o temor a Deus. Quem ama a Deus, teme a Deus e o obedece. Quem obedece a Deus automaticamente vai obedecer aos pais, por amor a Deus. José, apesar de ter sido vendido escravo adolescente, mas o tempo que ele passou com Jacó, seu pai, ele aprendeu a amar a Deus, a temer a Deus. E mesmo longe dos olhos do seu pai, mesmo em terra estranha, a conduta de José, outro exemplo, de Daniel na Babilônia, foi em tudo amar a Deus. Mas com quem eles aprenderam a amar a Deus? Com os pais. Os pais fizeram o papel de inculcarem na mente de seus filhos. José, Daniel, exemplo bíblico de amar a Deus. Amando a Deus, automaticamente, é claro, eles vão amar aos pais. Então, veja isso. Ser obediente a vossos pais, porque isto é justo. Ela segue a uma ordem natural divina estabelecida por Deus, deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Hoje muitos pais ouvem dos seus filhos: ah, pai, o senhor está muito velho, o senhor não sabe de nada, isso é no seu tempo, o nosso tempo é outro, e assim por diante, né? Nós pais ouvimos muito isso, mas quando nós conseguimos inculcar a palavra de Deus na mente deles e sabermos conversar com os nossos filhos com paciência e sabedoria, nós vamos saber que não teremos problemas. Então, continuando aqui a nossa lição, estamos indo para o encerramento. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais, e honrar é um dever para a vida toda. Eu quero dizer que uma coisa que eu tenho observado que tem se perdido dentro dos lares, você pode até não concordar comigo, mas a bênção bíblica, ela é uma doutrina. A bênção é uma doutrina. E a nós, os pais, foi nos dada a autoridade de abençoar os nossos filhos. Mas para que os nossos filhos entendam isso e aprendam isso, é necessário nós ensinarmos eles. E eu observo em alguns lares que, quando eu chego a alguns lares para visitar, os filhos dizem assim: papai, tô indo, velho, tô indo, dona fulana, seu cicrano, e não pede a bênção do pai nem da mãe. Por quê? Porque eles não foram ensinados a entender a importância da bênção que Deus pode derramar sobre as suas vidas pela boca de seu pai e de sua mãe. Então, aos novos casais, tente incutir isso e praticar isso dentro do seu lar. Eu, quando ainda a minha mãe viva, toda vez que eu falava com ela, a primeira coisa que eu fazia era pedir a bênção dela sobre a minha vida. Ao despedir-me da conversa, novamente, eu pedi a bênção da minha mãe sobre a minha vida. E isso eu passei para os meus filhos, porque isso é bíblico. Então, nós pais devemos entendermos isso e passarmos isso. O mandamento como promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais,
uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios também materiais. Significa que aos que obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Nós vemos então que para que um filho seja bem-sucedido em tudo, se ele honrar o pai e a mãe, obedecer ao pai e à mãe, é claro que ele vai estar obedecendo a Deus. E automaticamente estas bênçãos estarão sobre as suas vidas. E algo que essa semana eu tive que passar, enfrentar, traz para mim uma pergunta que eu vou deixar a você. Antes, se Jesus voltar só depois que nós falecermos, que eu vier a falecer, o que os nossos filhos falarão de nós? O que eles hão de falar de nós? Eu já vi pais que tinham filhos, eu já fiz funeral de pais que tinham filhos, que os filhos não foram por ter atrito com aquele pai, por não gostar daquele pai. E, mediante a experiência que tive essa semana, isso se tornou algo muito pensativo na minha mente. O que os meus filhos falarão de mim? O que os nossos filhos falarão de nós? Do nosso proceder com eles, do nosso convívio com eles. Então reflita nisso, pensa nisso e você ainda tem chance de mudar muita coisa. Concluindo a lição, o modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar os seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, com amor, respeito mútuo e prosperidade, fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Meus amados, que Deus vos abençoe. Essa foi a 11ª lição, a conduta cristã dentro da família. Nós estaremos estudando a próxima semana a última lição. Os irmãos que queiram a nossa CPAD, ela de início, ela colocou um anúncio no seu portal, na internet, que era para as igrejas refazer essa lição. Mas aí decidiram, esse final de semana passado, para o início dessa semana, essa semana que passou, lançar uma edição especial só para classe adulta. E eu coloquei no nosso WhatsApp lá, para os irmãos que queiram colocar lá OK, palavra OK, e colocar a letra M, que é revista de mestre, ou a letra A, que é revista de aluno. Se você quiser, então hoje ainda dá tempo de você fazer o seu pedido lá, que amanhã eu estarei passando esse pedido. Amanhã já não dá mais tempo, só hoje, que amanhã já não dá mais tempo, que amanhã estarei fazendo esse pedido lá na CPAD. Dessa edição especial é só para a classe adulta. Então, se os irmãos quiserem, pode estar lá fazendo o pedido no nosso WhatsApp da nossa Igreja Assembleia de Deus. Muito obrigado e eu quero convidar você a estar conosco hoje às 5 horas da tarde, na nossa campanha de oração. Deus cuida de ti. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus vos abençoe.